Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do Mário Ferreira dos Santos, particularmente a interpretação do Mário Ferreira dos Santos do mundo das ideias, que é a maneira pela qual ele adota essa concepção platônica à sua própria filosofia. Bom, primeiro de tudo, a gente pode falar um pouco do que seria o mundo das ideias, a visão mais elementar da coisa. E o mundo das ideias, basicamente, é a concepção que é atribuída a Platão de que o nosso mundo sensível, o nosso mundo que pode ser captado ou experimentado através dos nossos sentidos, não é a realidade última, não é aquilo sobre o qual todas as coisas estão fundamentadas em última instância. Mas esse nosso mundo é como uma imitação, uma cópia ou uma sombra de um outro mundo perfeitíssimo chamado mundo das ideias. Então, todas as coisas que vemos no nosso mundo sensível nada mais é que uma participação, uma imitação desse outro mundo. Então, por exemplo, além dos cavalos individuais, existe um cavalo perfeito, imutável e eterno, enquanto os cavalos individuais se corrompem, nascem, são temporais. Assim como, além dos homens individuais, existe um homem em si, ou a humanidade considerada em si mesma, que não é nenhuma coisa que depende do nosso intelecto ou da nossa mente para existir, mas, pelo contrário, antecede a todos os homens individuais, a todos os homens singulares, e condiciona a existência desses homens, no sentido de que é uma condição de possibilidade para que todos os homens existam. Bem, essa concepção de Platão foi alvo também de inúmeras críticas. As críticas mais famosas e que mais se desdobraram ao longo da história da filosofia foram as críticas do próprio Aristóteles, que foi aluno de Platão. Então ele argumentava de várias maneiras que essa ideia de Platão seria impossível. Um dos argumentos, por exemplo, é o argumento do terceiro homem, que afirmava que como essa ideia perfeita de homem, por exemplo, e o homem individual possuem uma coisa de semelhante, possuem uma universalidade que é atribuída às duas coisas, em virtude da qual as duas coisas são ditas homens, existe uma terceira ideia que explica essa universalidade da ideia homem, porque Aristóteles parte da premissa de que, ora, toda multiplicidade que se reduz a uma unidade conceitual há de ser explicada por uma estrutura ontológica, então também o próprio homem em si e o homem, que são comuns no fato de serem algo de homem, ou serem homens, devem ser explicados por um terceiro homem em si, e assim ad infinitum. Então, através dessa linha de Aristóteles, concluiríamos que, na verdade, Platão tem que admitir uma infinidade de ideias para cada coisa, o que é uma coisa absurda. E então, enfim, também por vários outros argumentos, Aristóteles negava essa concepção. E, bem, acontece que muitos autores posteriores acabaram contestando a interpretação que Aristóteles fez da concepção platônica de mundo das ideias. Porque, na verdade, o mundo das ideias não se trata de um mundo ôntico, de um mundo do sendo, mas sim de um mundo ontológico, do mundo do ser, que diz respeito às aptidões de ser e não a entidades concretas, não a entidades com uma existência substancial. Então, o mundo das ideias não é, como pensava Aristóteles, um mundo de conceitos hipostasiados ou substancializados, em que existiria a substância do homem em si, a substância do cavalo em si, mas sim um mundo de aptidões, um mundo de possibilidades ontológicas. E foi assim que o Mário Ferreira dos Santos interpretou o mundo das ideias de Platão, contrariamente à leitura que Aristóteles havia feito. Um mundo aptitudinal, diria o Mário.
Então, o mundo das ideias basicamente seria aquele mundo que consiste nas possibilidades formais de todas as coisas. Então, ele não está espacialmente ou temporalmente separado das coisas individuais, mas formalmente separado de todas elas. No sentido de que, antes mesmo de qualquer cavalo existir, existia a estrutura eidética, que vem de eidos, ou a estrutura formal, em que consiste o cavalo, ou que condiciona a formalidade de cavalo. Assim também, antes de qualquer homem vir a existir, já existia na ordem do ser, de maneira perfeita, a humanidade, que faz com que seja possível a existência dos muitos homens. E o Mário Ferreira dos Santos argumenta em prol da existência necessária desse mundo das ideias de uma maneira bem interessante. Porque ele diz o seguinte: se fosse o caso de que antes de todos os homens, essa estrutura formal que vemos repetida em todos eles não existisse, então essa estrutura formal teria vindo do nada. Mas, ora, uma vez que isso é impossível, uma vez que ao nada não se pode atribuir positividade alguma, temos, portanto, que assumir que antes da existência dos homens singulares, já existia essa estrutura que vemos nos homens repetida, porque o mais não pode provir do menos. Todas as perfeições que vemos enquanto se desdobram no nosso mundo já devem estar contidas em algum lugar, porque caso contrário estariam contidas no nada. Seriam nada mais, nada menos do que o nada absoluto, o que é uma impossibilidade. Então, o Mário Ferreira dos Santos argumentava que havia um mundo anterior às perfeições que se desdobram, que já contém em si todas essas perfeições, de modo eminente ou mais perfeito. E para explicar isso de modo um pouco mais detalhado, pensemos no seguinte, que, ainda no mesmo exemplo do cavalo, todos os cavalos, embora individualmente distintos entre si, cada qual com sua individualidade, ainda assim repete algumas características que são comuns a todos eles. E essas características não podem ser violadas se queremos manter aquilo sobre o qual estamos falando como um cavalo verdadeiro. Por exemplo, se a gente pensa em uma entidade com 5 patas, com 3 cabeças, voadora, é evidente que essas características extrapolam aquele nível ou aquele círculo, para exemplificar, no qual as coisas que estão dentro são chamadas de cavalo. Então, podemos imaginar o seguinte: existe um círculo que possui certa semelhança mais íntima entre si, e todas as entidades que estão dentro desse círculo necessariamente possuem essas características comuns. Ter 4 patas, ter a pele de tal ou tal jeito, todas essas coisas são comuns a essas entidades que participam desse círculo. Ao passo que, se alguma coisa rompe esse círculo, já não pode mais ser caracterizada como um cavalo, mas sim como uma coisa diferente. Assim como existe um círculo dentro do qual todas as coisas são caracterizadas como homens. Por exemplo, a racionalidade. A definição clássica é animal racional. E essa definição clássica de homem aponta para uma coisa que se repete em todos os homens. Então, todos os homens, apesar de, por exemplo, serem mais altos ou mais baixos, não deixam de ser animais racionais. Então, embora diferentes, os homens são iguais. E esse sentido de igualdade consiste em, na visão do Mário, um certo esquema que se repete em todos eles, que ele também chamou de aritmos, pela influência pitagórica, que significa número. Então, todos os homens têm esse número, ainda que individualizado a cada um. E esse número, ele não poderia ter surgido do nada, pois, como a gente tratou antes, do nada nada se faz. É impossível que algo, antes de se existencializar, tenha sido nada absoluto. Então, esse número, antes de se tornar existente, ele era possível, pois, caso contrário, afirmaríamos uma impossibilidade. E como ele era possível,
e o nada não pode receber qualquer atribuição positiva como ser uma coisa possível, esse esquema não era nada, mas era algo. E esse algo que engloba todo esse círculo, contendo toda a perfeição formal que se repete nos indivíduos dentro desse círculo, seria essa estrutura aptitudinal, essa estrutura ontológica. Então é dessa forma que o Mário interpreta o mundo das ideias e o aceita. E uma coisa importante é que o Mário não pensava que o mundo das ideias se constituísse de ideias que fossem subsistentes por si mesmas, como alguns interpretaram o mundo das ideias de Platão. Justamente em virtude do fato de que as ideias não são substâncias, mas são possibilidades, e são possibilidades do ser. Então, todas essas ideias subsistem não por si mesmas, mas sim no próprio ser, no próprio Deus. Então, o Mário Ferreira dos Santos aceita também o postulado agostiniano de que as ideias de todas as coisas, na verdade, são ideias que estão dentro da mente divina, e não ideias que subsistem por si mesmas. Porque é Deus, como o próprio ser subsistente, que possibilita a existência das várias entidades que são maneiras de ser particulares. E aqui também o Mário não se diferencia muito das ideias do próprio Tomás de Aquino, que admitia que essas formas perfeitas nada mais são do que maneiras em que o próprio Deus, ao visualizar o seu ser infinito, concebe possíveis jeitos de imitar a si próprio, porém de maneira finita, porém de maneira menos perfeita. E bom, aqui eu gostaria de trazer um último assunto, que é bem importante, aliás, que é o assunto da participação e da analogia na filosofia do Mário. O Mário Ferreira, ele concebia a participação como sendo o fundamento da filosofia platônica, aquilo que é a base da filosofia platônica. E o enunciado da participação pode ser concebido como todo ente finito é um ente participante, não é um ente per se ou a se, mas é um ente participante. E a participação, o fato de participar, consiste basicamente em você receber algo de modo menos perfeito de alguém ou de alguma coisa que o contém de forma mais perfeita. Então, voltando ao exemplo do homem, a humanidade em si, como possibilidade ontológica, possui formalmente tudo aquilo que vai se repetir, tudo aquilo que vai se dar de maneira distinta nos indivíduos humanos. Os indivíduos humanos não são puramente e de maneira total aquilo que a humanidade representa, mas tão somente uma das inúmeras, das infinitas possibilidades de existencialização dessa humanidade como forma perfeita, ou uma entre infinitas possibilidades de imitar a forma perfeita de homem, ou o homem em si. Então, nesse sentido, o homem recebe de forma particular aquilo que a humanidade possui de forma universal, ou recebe de forma menos perfeita aquilo que a humanidade possui de maneira perfeita. Igualmente, podemos pensar no exemplo de um quadrado qualquer, existencializado no nosso mundo físico. Esse quadrado ele pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser de metal, não importa, todas essas coisas são alheias ao que é o quadrado em si. São meramente formas possíveis de imitar ou representar aquilo que é o quadrado em si, que, no entanto, nunca vão atingir a perfeição do quadrado, que é alheio a todas essas acidentalidades que revestem os quadrados do nosso mundo. Por isso, se diz, seguindo a linha platônica que o Mário segue, que os quadrados existencializados participam desse quadrado em si, ou são de forma menos perfeita aquilo que esse quadrado em si é de maneira mais perfeita. Esse quadrado em si é infinito relativamente. Ou seja, relativamente à sua formalidade, o quadrado não tem fim, pois pode ser existencializável de inúmeras formas, infinitas formas. Ao passo que, quando se trata de um quadrado existencializado, ele não é infinito, de nenhum modo. Mas é um quadrado concreto.
É um quadrado adequado às contingências tempo-espaciais, ou do mundo cronotópico, como diria o Mário. Cronotópico justamente no sentido de cronos, tempo tópico espacial. Então, tudo aquilo que está no mundo cronotópico é imperfeito em relação ao mundo ontológico, que excede, que transcende o mundo cronotópico. Pois antes mesmo, como a gente está tratando, do mundo cronotópico existir, tudo aquilo que se manifesta nele já era possível e já era ser no mundo ontológico. Sendo assim, a participação consiste nesse recebimento menos perfeito de algo que é mais perfeito. E a participação, no ponto de vista noético, é chamada pelo Mário de analogia. O que seria a analogia? Nada mais seria do que a síntese entre a semelhança e a diferença. Então, como as coisas que são participantes possuem uma semelhança com aquilo que é o participado, podemos noeticamente entender que há uma síntese da semelhança e da diferença, porque apesar de serem semelhantes, essas coisas ainda carecem dessa plenitude que se revela ou que se dá no participado. Então, todas as coisas podem ser visualizadas como possuindo um certo logos analogante, ou uma razão que assemelha as coisas dessemelhantes em um ponto comum. Então, naquele exemplo do círculo, percebemos que todos os indivíduos que estão nesse círculo, que é a humanidade, possuem uma razão comum, a animalidade e a racionalidade. E essa razão comum analoga ou assemelha todos os homens nesse único ponto. E nesse sentido podemos entender as formas como logos analogantes, ou razões que unificam o múltiplo sob uma coisa una. Então todas as coisas são simultaneamente umas e múltiplas. O problema do uno e o múltiplo resolve-se, portanto, dessa maneira, entendendo que, apesar de múltiplas, as coisas não deixam de se unificar em certo aspecto. E, bom, basicamente é isso que eu gostaria de falar. Falei aqui da maneira mais breve que pude sobre o pensamento do Mário nesse tema. Dúvidas, sugestões, qualquer comentário que seja, podem colocar nos comentários e até a próxima.